Paz, meus irmãos, com vocês aqui. Um grande prazer, mais uma semana abençoada junto com o Senhor e junto com vocês, falando da palavra de Jesus. Nós temos uma pergunta hoje da Tamires. Um abraço, Tamires. Obrigado por participar. Que ela enviou uma pergunta sobre Judas 9. Judas só tem um capítulo, então é o versículo 9, tá? Não é o capítulo 9, o versículo 9, que fala sobre a disputa do corpo de Moisés entre Miguel e o diabo. E aí a pergunta dela é a seguinte: se essa disputa foi uma questão de autoridade? A pastora vai responder. Olha o que a Bíblia diz, Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então veja só, quando Judas escreveu esse texto aqui, alguns cristãos da época, algumas pessoas da época de Judas ali, né, da época que ele escreveu, eles não eram humildes, mas eles eram muito arrogantes e não respeitavam autoridades. Então Judas usou o exemplo do arcanjo Miguel com Satanás, dizendo assim: se o próprio arcanjo, sendo um dos maiores anjos de Deus, né, não ousou repreender ou ofender, né, a Satanás, imagina nós, ele quis dizer isso, imagina nós quanto à reverência por alguma autoridade. Foi nesse sentido que Judas escreveu isso aqui. Mas se tratando entre Miguel, o arcanjo Miguel e Satanás, realmente o arcanjo não fez nenhum comentário de repreensão a Satanás, ele apenas disputou o corpo de Moisés. Ele venceu? Venceu. Mas como nós lemos ali, ele não disse nenhum juízo infamatório, ou seja, ele não ofendeu a Satanás, ele só disputou o corpo, venceu e pronto. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. Quando ele disse: o Senhor te repreenda, ele estava reconhecendo que a autoridade maior é de Deus e não era dele. Porque assim, o diabo, ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Então ele não tem poder algum, mas ele tem força e ele tem, no mundo espiritual, tem uma hierarquia de poderes, e ele, enquanto era anjo, ele tinha, então, uma autoridade muito grande sobre os demais anjos. E depois que caiu, então, ele tem, vamos dizer, que uma autoridade no mundo espiritual do mal, ele tem. Se o arcanjo Miguel fosse repreendê-lo, no sentido de ofendê-lo, né, de dizer alguma ofensa para ele, Miguel estaria indo contra uma autoridade também. Então, por isso, Miguel disse o seguinte: o Senhor te repreenda. Quer dizer, quem tem poder para poder repreender a todos é Deus. Então, Deus é a autoridade maior, Deus é o poder supremo, então, que o Senhor te repreenda. Então, por isso, né, ele não repreendeu a Satanás. Então, aqui nós temos o exemplo que nós devemos refrear a nossa língua quando nós falarmos de alguma autoridade, quando nós falarmos de alguém, né? Se um arcanjo fez isso, veja o arcanjo Miguel, que a Bíblia fala que é o poderoso anjo, né, da nação que defende a nação de Israel. Se ele fez isso, imagina a gente, né? Tem que tomar o cuidado também para não cometer pecado através das nossas palavras, desrespeitando alguma autoridade. Mas no sentido, então, foi isso. Ele deixou a autoridade para Deus, porque é Deus o dono da autoridade maior. Agradeço a você que assistiu, que ficou até o fim. E convido você a clicar aqui. Clica aqui, você pode entrar no nosso canal e se inscrever, nos abençoando e abençoando outras pessoas. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.